Porto Alegre debaixo d'água. Temporal atinge região metropolitana. Em 1 hora choveu a metade do que era esperado para o mês. Linha do Transurb na capital são suspensas por causa do volume da água. Saiba quais foram interrompidas. Preço do gás de cozinha sobe R$ 5,00 na capital antes da desoneração. Valor da gasolina se mantém instável. E ainda, número de mortes por Covid-19 cai mais de 80% no ano passado em comparação com 2022. Veja agora no Ubra Notícias. Boa tarde. A instabilidade prevista para atingir o Rio Grande do Sul na terça-feira foi responsável por causar um grande volume de chuva em Porto Alegre. Vamos conferir. Em apenas 1 hora, a capital dos gaúchos registrou quase metade de todo o volume de chuva esperado para o mês de janeiro, que é de 120 milímetros. Vários pontos da cidade tiveram problemas com alagamentos. Na Avenida Assis Brasil, a chuva inundou o viaduto Obirici. Já em outro ponto do local, é possível ver a água invadindo os comércios. A meteorologista Vanessa Guem explicou por que Porto Alegre registrou um alto volume de chuva em pouco tempo. Estava sob a atuação de uma área de baixa pressão que, aliada a um fluxo de umidade bastante intenso do oceano em direção à costa, favoreceu as nuvens carregadas e que trouxeram essas chuvas bastante expressivas em pouco tempo na região de Porto Alegre. Também a região central foi bastante impactada por chuvas expressivas. A instabilidade deve continuar em grande parte do estado durante os próximos dias. No decorrer dessa semana, deve-se ter ainda chuvas um pouco volumosas nas regiões da faixa leste, nordeste e também litoral norte, e as temperaturas não devem subir tanto nesses próximos dias. Aí há a condição de temperaturas um pouco mais elevadas a partir ali sábado e domingo no estado. Apesar dos últimos meses terem sido mais chuvosos, janeiro deve registrar chuvas abaixo da média. A previsão para janeiro, ela indica chuvas um pouco abaixo da média, mas por conta dessa influência ainda do El Niño, que ele ainda se encontra no seu pico ali de aquecimento do Oceano Pacífico Central, então espera-se chuvas expressivas, mas de forma isolada em algumas regiões do estado, e também por a influência do El Niño, as temperaturas elevadas. Em algumas regiões pode-se ocorrer episódios com picos de calor, aí temperaturas 36, pode chegar a 40 graus, não se descarta ainda no decorrer desse mês de janeiro. E ainda falando sobre a chuva que atingiu a Grande Porto Alegre durante a última terça-feira, a Transurb precisou fazer uma alteração no funcionamento dos trens. Os embarques nas estações São Pedro, Rodoviária e Mercado precisaram ser suspensos por causa de alagamentos. Vamos conferir. A tarde de terça-feira foi marcada por transtornos e alterações no serviço da Transurb. Em função da chuva forte que atingiu Porto Alegre, por volta das 16 horas, a empresa precisou fechar os embarques e desembarques nas estações São Pedro, Rodoviária e Mercado. Os locais ficaram alagados. Em função disso, os trens circularam somente entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo. Faltou energia na Casa de Bombas e a Casa de Bombas, infelizmente, não tem gerador próprio, né? As nossas, quando falta energia, nós temos os nossos próprios geradores, né? Então, na verdade, nós esgotamos o bairro inteiro através da nossa via pelas nossas bombas. Então, a nossa solicitação aqui para a Prefeitura de Porto Alegre, né, é que resolva esses problemas que não são problemas da Transurb, né? As nossas bombas são para esgotar, eventualmente, água, né, de chuvas que caem na nossa via, mas não foi o caso, né? O caso foi de entrada de água do bairro para dentro da nossa via por falha nessa casa de bombas do DEMAI. Como forma de amenizar o transtorno, 12 ônibus fizeram trajeto entre os locais interditados. As equipes de manutenção da empresa precisaram ser acionadas para resolver o problema do alagamento nos trilhos. Nós temos um convênio com a Prefeitura de Porto Alegre e tão logo para a nossa operação nós acionamos a EPTC para que faça o transporte entre as estações que estão interditadas. Ocorre que o nosso trem transporta 1.200 passageiros, né? Então,
numa eventualidade como essa, para transportar 1.200 passageiros, né, via rodoviária, sempre causa muito transtorno para a população, né? Segundo a Transurb, os trens voltaram a funcionar ainda na terça-feira. E por isso as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro estão reabertas para o embarque e desembarque dos passageiros. Voltou normal, por volta das 20 horas, nós já tínhamos esgotado toda a água, né, que estava na nossa via, e fizemos uma inspeção para ver se não tinha afetado o nosso lastro e tal, e a operação continuou normalmente. Em nota, o Departamento Municipal de Água e Esgotos afirmou que, entre aspas, a estação de bombeamento de águas pluviais 4, que bombeia a água da região dos trilhos do Transurb, ficou sem energia elétrica, não sendo possível bombear a água da região. O preço do gás de cozinha aumentou na capital em R$ 5,00 antes da desoneração. Já o preço médio do litro da gasolina no estado ficou estável. O preço do gás de cozinha em Porto Alegre subiu R$ 5,00 na última semana do ano. Os dados levantados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O gás liquefeito de petróleo, o GLP, ou popularmente conhecido como gás de cozinha, custa em média no Brasil R$ 100,98. No estado, o preço do produto, que é essencial para a cozinha da população, chegou a R$ 105,22. Entre as cidades onde os preços médios estão mais baixos, estão São Leopoldo, onde o valor do bujão é de R$ 95,64, e Novo Hamburgo, que registra R$ 96,33 no produto. Rio Grande é o município com o preço médio mais alto, R$ 118,00. Já a gasolina se manteve com valor estável no Rio Grande do Sul, custando R$ 5,58 o litro. Os dados também foram divulgados pela ANP. Na última semana de 2022, o preço médio do combustível era de R$ 4,83 no estado, 13,44% abaixo da elevação. Porém, o valor mais baixo se dava em relação ao corte de impostos dos combustíveis feito pelo governo do então presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2022 e mantida nos primeiros meses do ano passado pelo governo Lula. No país, o preço se manteve no mesmo valor que o estado gaúcho. Na capital, o valor chegou a R$ 5,46 na semana passada, 2 centavos a menos que nas primeiras semanas de dezembro. Os preços médios mais baixos entre os municípios são em Canoas, com R$ 5,45, e Novo Hamburgo, que ficou em R$ 5,51. O valor mais alto do Rio Grande do Sul ficou com Bagé, na região da Campanha, com R$ 6,61. O número de mortes por Covid-19 diminuiu em mais de 80% em 2023, em comparação com 2022. Vamos acompanhar. Os dados da Secretaria Estadual da Saúde contabilizam 950 mortes por coronavírus em 2023, uma redução de cerca de 81% em comparação com o ano de 2022. O número de contaminações também diminuiu, foram 160 mil casos registrados no estado. Em 2022, foram mais de 1 milhão de infecções. O recuo foi de 88,7%. O cenário gaúcho repete o do Brasil. As mortes por Covid-19 tiveram redução de mais de 80% no país no ano passado em comparação com 2022. No Rio Grande do Sul, os meses de 2023 com maior número de casos foram janeiro, março e abril. O pico de mortes foi em janeiro, seguido por abril e maio. Em dezembro, foram 6.876 contaminações por coronavírus e 43 mortes. A tendência é de que os índices continuem baixa, mas não é descartada a possibilidade de novas internações e mortes em grupos vulneráveis com a chegada de novas variantes. O Rio Grande do Sul está com 80 pontos próprios para banho e 11 impróprios. O terceiro boletim divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental mostra os pontos que não é aconselhável entrar na água. Os locais ficam em Alegrete, Barra do Ribeiro, Candelária, Cerrito, General Câmara, Pedro Osório, Pelotas, Santa Maria, além de São Jerônimo e Tapes. O resultado é baseado em 5 semanas de monitoramento. Durante o verão, os avisos de local próprio ou impróprio para banho estarão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta de água. Os veranistas também podem consultar os resultados das análises no aplicativo Balneabilidade. E atenção agora para quem perdeu o primeiro período de inscrições das matrículas para a rede estadual de ensino. As novas inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira. A partir desta próxima quinta-feira, dia 4,
vai ser aberto um novo período para a realização das pré-matrículas para o ano letivo de 2024, na rede estadual do Rio Grande do Sul. As inscrições vão ficar abertas até o dia 17 de janeiro e podem ser feitas pelo site da Secretaria da Educação, na aba Matrículas. As vagas são destinadas aos alunos que perderam o primeiro período de novembro de 2023. Essa iniciativa contempla o ingresso para o primeiro ano do ensino fundamental e o primeiro ano do ensino médio, seja em modalidade regular, curso normal, aproveitamento de estudos do curso normal ou educação profissional que estão integrados ao ensino médio, concomitante ou subsequente. Durante esse período, também vai acontecer as solicitações de transferências e as pré-matrículas para os interessados na educação de jovens e adultos. No caso das transferências, o período é destinado somente para os estudantes do 2º ao 9º ano do ensino fundamental e 2º e 3º ano do ensino médio, que já estão matriculados na rede estadual, municipal ou privada. Em relação à educação profissional, ainda existem vagas nas escolas estaduais de São Leopoldo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Cruz Alta, Guaíba, Bagé, Santo Ângelo, Bento Gonçalves, Santa Rosa, Rio Grande, Palmeira das Missões e Soledade. Nesses locais estão disponíveis os cursos de aproveitamento de estudos em curso normal, técnico em design de imóveis, curso normal integrado ao ensino médio, técnico em agroindústria integrado ao ensino médio e técnico em contabilidade. É importante destacar que as inscrições e transferências online somente vão ser efetivadas com a matrícula presencial nas escolas e mediante a entrega do CPF, certidão de nascimento ou RG do estudante, CPF, documentos do responsável e comprovante de residência. Para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, também é necessário apresentar o Cartão Nacional de Saúde, número de identificação social e carteira de vacinação. O litoral gaúcho já é um dos destinos mais procurados para viagens durante o verão. Além da grande movimentação dos banhistas nas praias, a presença de águas-vivas também tem chamado a atenção. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de queimaduras aumentou em mais de 700%. Desde o início da Operação Verão, já foram registrados mais de 2.000 casos de queimaduras por água-viva. A mudança de temperatura é apontada por biólogos como o principal fator para o crescimento da espécie no litoral. Do ano passado para este ano, as pesquisas indicam que os oceanos aumentaram na sua temperatura. E isso vai favorecendo, então, com que aumente estes animais no litoral, porque, na verdade, o que acontece? Nós, humanos, estamos invadindo o espaço desses animais. E aí, com a alta da temperatura, esses animais, eles vão mais para o litoral, porque é no litoral que se concentra o maior número de alimentos para eles. Para evitar queimaduras por águas-vivas, o ideal é observar a presença da espécie na areia. Caso tiver, isso já é um sinal que elas estão na beira do mar. Quando elas vêm ali, quando a gente está no nosso local de banho, por exemplo, é difícil da gente enxergar, porque elas são transparentes, né? Então, é bem interessante a gente perceber isso. E quando a gente sentir que alguma coisa tocou e começou a arder, sai imediatamente da água, procura, né, o guarda-vida, e não coloca água doce, né? Coloca água salgada ou então vinagre para não causar uma queimadura maior, porque esse veneno que ela tem, ele queima. A especialista também alerta para não encostar em água-viva que esteja na areia, cuidar principalmente as crianças. Porque pode ser que aconteça de ficar alguma uma célula dessas com veneno ativa, né? Então você pode também ser queimado quando ela está na praia. Geralmente ela morre, mas pode ser que fique algum resquício ainda ali do veneno. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura, com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!